Olá, esse é mais um vídeo do Rafael de Quadros, dessa vez com a tag das HQs 2025, tag que foi iniciada pelo Ricardo Silig, lá do Collectors Room, e que o pessoal do Antiplano que me chamou para participar. E como todo mundo sabe como listas funciona, vamos aqui sem mais delongas. Essa aqui eram 15 itens lá na proposta inicial, o pessoal foi adicionando, trocando, eu também troquei uma em relação à lista que o Antiplano mandou. E se eu não me engano ficou 19 ou 20 quadrinhos e perguntas. E vamos logo para a primeira, que lá no do Antiplano era qual quadrinho você estava lendo agora. Só que como ele já vai ser citado, eu vou falar do qual último quadrinho que eu li. Que foi Minha Vida, do Robert Crumb. Que é uma coletânea de histórias em quadrinhos do Crumb e textos também, que versam mais diretamente sobre a vida dele, né? São meio que autobiográficos, tirando onda dele mesmo, vai nessa linha. Não que os outros quadrinhos do Crumb não falem sobre ele, mas esse é ele conscientemente falando e expressando opiniões sobre a pessoa Robert Crumb. A segunda pergunta foi uma das que eu mudei, que eu coloquei qual quadrinho que mereceria voltar para o mercado brasileiro. E eu queria que voltasse o Companheiros do Crepúsculo, do Bourguignon, que já foi lançado tem mais de 10 anos pela editora Nemo, num formatão europeu, né? Grandão, volumoso, trazendo toda a história, todos os álbuns compilados ali. E é uma história medieval com pitadas de fantasia. Essa relação medieval-fantasia aqui ela é meio nublada porque ela é real, mas quase que etérea, assim. Todo mundo tem conhecimento desses seres, alguns já viram ou interagiram com eles, outros nunca viram. E eu acho que deveria sair porque vai na pegada de muito álbum de fantasia que tem sido lançado aí nos últimos tempos, sendo que essa é uma das melhores. A terceira pergunta é qual HQ da minha coleção que tem a capa mais marcante, e essa é meio difícil de responder porque toda hora é uma, mas hoje eu vou escolher Palestina na versão da Veneta. Não sei se essa foi feita especificamente pela Casa Rex, mas boa parte das capas das edições da Veneta são feitas por ele, né? O design e tal. Ela é muito bonita, muito chamativa, ela chama muita atenção. Não parece um quadrinho, inclusive. Parece livro de arte, aquele livro de design, enfim. Mas poderia colocar aqui Luzes de Niterói, do Quintanilha, que eu acho também muito bonita. Tem várias de herói também que são muito bonitas. Tem o Taxista da Comic Zone, eu acho muito bonito também, embora seja esquisitona. Quarta pergunta, qual minha HQ preferida de super-heróis? E é Demolidor, a Queda de Murdoch, que a minha versão é aquela, a capa preta da Salvat, né, que saiu há uns 12 anos e saía R$30 na época, R$29,90. Eu queria dar um upgrade nela porque ela já está bem detonada, queria pegar a versão da Panini, só que a versão da Panini é muito cara e esgota logo, não dá tempo de entrar em promoção, então eu vou deixando pra lá, uma hora aparece aí no sebo da vida e eu pego. Mas é a história ali do Frank Miller com o Mazzucchelli e é meio que a queda e a ressurreição do Demolidor, né? Ele não morre necessariamente, de um jeito parecido que o Miller fez no Cavaleiro das Trevas, lá no Batman, ele faz aqui com o Demolidor, que é derrubar, jogá-lo na lama, acabar com ele, tirar tudo da vida dele para ver o que resta. E a partir disso, o Demolidor retorna, se reergue, tendo uma noção melhor sobre si mesmo e sobre a relação dele com a cidade. É uma história finíssima, a arte é de muito bom gosto, os designs, a fluidez entre quadros, enfim, tudo nesse quadrinho é muito instigante. Quinta pergunta, qual minha HQ preferida de fantasia, ficção científica ou distopia? Bem, eu acho que ficção científica abarca as distopias também, já que são coisas sempre futuro e tal. Quase sempre tem uma catástrofe científica envolvida, seja uma epidemia zumbi, seja um meteoro, seja o sol apagando, enfim. Mas eu vou escolher uma de ficção científica, que é o gênero que eu mais gosto dentre esses três. E eu vou escolher Incal, do Moebius com o Jodorowsky, que eu acho muito divertido, muito inventivo. Tem muitos conceitos ali que só vão ser explorados em outros quadrinhos deles dois, em filmes, em animações de outras pessoas, porque é uma aula de design, é uma aula de narrativa. Tipo, você não precisa explicar tudo. Se a parada estiver fluindo e estiver dando para acompanhar pelo menos a linha narrativa, a coisa indo do ponto A para o ponto B para o ponto C, a pessoa se sente envolvida, aquilo vai ser instigante, ela vai chegar no final da leitura. Você não precisa necessariamente entender tudo, até porque suas referências, sua bagagem é diferente da do Jodorowsky e do Moebius.
Mas aí aos poucos você vai entendendo, à medida que você for lendo coisas dele, você vai se interessando por esses assuntos e consegue absorver cada vez mais em releituras. É um quadrinho muito rico. Os que o Alan Moore escreve também me causam esse efeito de tipo despertar uma vontade de conhecer mais e mais, mesmo que não entenda quase nada dos assuntos que estão sendo debatidos ali nas páginas. Cite a sua HQ de horror favorita, é a sexta pergunta, e eu vou citar aqui Providence, do Alan Moore com Jason Burrows, porque é o que veio na mente primeiro. Eu acho que dessas obras mais longas, né, de terror, tá certo que são 3 volumes, são tipo 12 ou 13 capítulos, é curtinha, é uma maxi-série, né, e tem um complemento com o Neonômico. Mas dessas séries longas, eu acho a que trabalha melhor o que se propõe, que é esse cara homossexual indo no sul dos Estados Unidos como jornalista para ter ideias para o seu livro. Ele acaba se deparando com os horrores Lovecraftianos que Lovecraft naquele momento estava escrevendo ou matutando para escrever em seus contos, livros, enfim. E não é só esse imaginário fantasioso de seres mitológicos e ancestrais impossíveis de se descrever que o Alan Moore vai dar conta, não. Ele vai dar conta também da situação trabalhista no sul dos Estados Unidos, no racismo, na xenofobia, inclusive do Lovecraft. Nada fica gratuito aqui. E, cara, é cada cena bizarra. Pense que é o Alan Moore tentando colocar em páginas esse tal horror indescritível que o Lovecraft tanto falava. E ele consegue, de certa forma, pelo menos no aspecto mais mundano desse horror indescritível. No aspecto que nós humanos conseguimos entender, entre aspas, né? É um bom quadrinho, tomara que seja reimpresso, né? Já tá na hora. A sétima pergunta é se eu tenho uma HQ brasileira favorita, e eu acho que tenho, pelo menos no momento, e já há alguns anos, é Talco de Vidro, do Marcelo Quintanilha. O Henrico do Antiplano também citou ela, e eu acho que ela é muito eficiente em fazer você se sentir desconfortável com o desconforto que a protagonista ali está sentindo. A protagonista é uma dentista de classe média, bem casada, que tem sua vida nos trilhos, aparentemente. Mas ela se incomoda muito em ver uma certa parente ali, uma prima, algo assim, de uma classe mais baixa, uma camada mais pobre da sociedade brasileira, se divertir, curtir a vida, conseguir pagar a consulta com ela e parecer mais satisfeita e parecer que ela vive mais do que ela que está ali na classe mais abastada, né? Incomoda muito, eu acho que o incômodo também é causado por certos zooms que o Quintanilha dá durante interações entre elas duas, tipo no sorriso da dentista, aí você compara o sorriso da dentista com o sorriso da prima dela, aí sei lá, você detecta a falsidade em 2 ilustrações de sorriso. É um absurdo, enfim. Leiam Quintanilha e leiam Talco de Vidro. Recomende o mangá, eu vou recomendar Marcha para a Morte, do Shigeru Mizuki, mas é mais uma indicação do Shigeru Mizuki em si. Ele é praticamente um quadrinista, um mangaka que se foca em escrever a história do Japão, ou pelo menos esse é o lado que a gente mais vê sendo publicado no Brasil. Aqui em Marcha para a Morte, o Shigeru Mizuki vai retratar várias operações desse contingente de soldados, desse destacamento de soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial, em que cada ato, cada missão, cada consequência, cada coisa que os soldados ali fazem não faz sentido para a vida deles e de qualquer um envolvido na guerra, que não sejam os bilionários e manda-chuvas em geral. O traço dele é meio cartoonizado, mesmo quando está retratando umas paradas muito violentas, muito atroz. Então dá uma suavizada, mas ao mesmo tempo é uma licença que ele tem para poder explorar mais a fundo esse tipo de coisa, né? Esse tipo de assunto espinhoso. É um bom mangá, o Hitler dele também é um ótimo mangá, e eu tô para ler o Showa, a História do Japão, volume 1. A Devi já deve estar lançando o segundo aí pela frente, então bora lá ler Shigeru Mizuki. Nona pergunta, qual a HQ com o final mais impactante que você já leu? E minha resposta é Miracle Man, do Alan Moore, que eu acho que é de fato uma história de super-herói que o Alan Moore escreveu, sabe? Eu acho que o Watchmen ele é mais uma história sobre super-heróis como produto, como gênero, e sobre várias outras coisas, que usa super-heróis, o gênero de super-heróis para discutir essas outras coisas, enquanto que Miracle Man ele faz uma homenagem e traz o Miracle Man
para aquele início ali dos anos 80, que foram uns anos bem sombrios na política internacional, nos Estados Unidos, com a repressão crescendo, né? Já tinha saído da era do paz e amor faz muito tempo, e a vitória do capitalismo em cima do socialismo soviético meio que legitima esses aparelhos de repressão dos Estados Unidos, da Inglaterra, ali de Thatcher. Era esse período do mundo que ele estava vivendo quando ele escreveu isso. E é o Miracoman levado às últimas consequências. É como se ele estivesse vivendo no meio de nós, desmemoriado, sem lembrar que é o Miracoman. E ele acaba se lembrando e tendo flashes de sua vida no passado. Flashes esses que são suas aventuras feitas pelo Mickey Anglo, né? Seu criador original, com outros colaboradores. E que são muito inocentes e tal, só que o Alan Moore vai colocando um pouco de malícia e veneno ali nessa inocência, que vai culminar no final definitivo de uma história de super-heróis. Esse super-herói super poderoso, tipo Superman, esses caras meio que onipotentes, né? É muito forte, tem muita coisa de filosofia, e as histórias do Mickey Anglo são importantes não só pela memória do autor, né, injustiçado pra caramba, que o Alan Moore exige que botem nas edições, mas também para traçar essa comparação entre o Miracoman do Alan Moore, que ainda é esse Miracoman do Mickey Anglo, mas que ele usa para fazer comentários sobre várias outras coisas. Ele não descarta o Miracoman do Mickey Anglo como personagem, ele potencializa. Enfim, é Miracoman. O final é meio que, foda-se, histórias de super-herói a partir daqui. Nada mais importa. A número 10 é um quadrinho que todo mundo leu, menos eu, e eu vou colocar aqui Scott Pilgrim, porque eu nunca tive interesse em ler Scott Pilgrim. Nunca me despertou nada, eu acho talvez que eu fosse mais velho quando ele entrou no hype por causa do filme. Tá certo que a HQ era hypada antes, pode falar isso aí, mas eu nunca fui pego pelo hype da HQ. Na verdade, nessa época aí, de HQ nenhuma, a não ser o Watchmen. Eu acho que eu só tinha lido o Watchmen quando o filme de Scott Pilgrim saiu. Então até hoje eu não me interesso, eu acho que talvez apareça alguém falando mas dá uma chance, é legal, é divertido. Mas eu tô sem saco pros trabalhos do O'Malley desde que eu li o A Deriva, que eu acho que é mais uma narrativa sobre um branco classe média que sofre muito na vida, enfim. Esse gênero de história autobiográfica que tem muita força no meio dos quadrinhos. Então fico com Repeteco, que é uma boa história, gosto bastante. Mas chega de Brian Lee O'Malley pra mim. 11. Qual HQ que eu acho que mereceria mais reconhecimento ou é subestimada? Eu acho que é Pinturas de Guerra de Angelo de la Calle, que foi lançado pela Vendetta, eu acho que é ali em 2022 ou 2021, não lembro muito bem, talvez até 2023. E é um quadrinho que fala sobre a perseguição em regimes ditatoriais, né, em regimes autoritários, e focado nesses regimes ditatoriais latino-americanos, estendendo suas garras até a Europa para nem aqueles que foram exilados em outro país, em outro continente, tenham paz. O foco aqui é nesse grupo de artistas, escritores, criadores, pensadores, filósofos, enfim, latino-americanos que fugiram ou foram expulsos de suas cidades e de seus países e foram para a Europa tentar sobreviver, e sobreviver muitas vezes de arte, né? De produção cultural. E claro, encontram dificuldades, alguns são bem-sucedidos, mas nem isso acaba atrapalhando que a ditadura chegue até eles ou afete a vida deles de alguma maneira, né? É um quadrinho muito bom, passou muito despercebido por aqui. Eu vejo que ele é muito referenciado lá fora. O Angelo de la Calle está fazendo palestra sobre ele o tempo todo. Eu sempre vejo bons reviews sobre ele, mas aqui teve pouco comentário. Talvez porque saiu sem muito alarde, talvez porque o ator não é muito conhecido no Brasil. Ele já tinha tido o Modote publicado. E mais recentemente teve uma biografia do Hugo Pratt, que é ele que escreve, que saiu também. 12. Mostra uma HQ autografada ou com dedicatória. Eu não sou muito mais essa pessoa de pedir autógrafo ou dedicatória. Eu já fui muito porque eu ia pra Comic Con e enfrentava filas e filas para pegar autógrafo de, sei lá, Mark Waid. Esses caras da indústria, sobretudo estadunidense, né? Eu pegava muito dos quadrinistas nacionais e eram as melhores experiências porque era ir trocar ideia com eles. Eu ficava na mesa da mina o tempo todo, conversando com o pessoal lá, trocando ideia, enquanto comprava, e eles faziam um sketch, um autógrafo. Sempre foi muito legal. Mas enjoei de Comic Con e agora eu só ganho dedicatória e autógrafo
quando participo de alguma pré-venda e tem lá como opção, e meio que eu não vou atrás do autógrafo, né? Tá lá a opção, é o mesmo preço, eu vou e pego. Ou quando compro direto com o quadrinista e ele faz a dedicatória, como é o caso do Fábio Vermelho. Peguei essas Willy Comics, que são as revistas dele, né, independente, que ele publica para o mercado de fora. Ela é escrita em inglês e todas elas vieram com uma dedicatória diferente, um desenho de algum personagem dele, alguma pessoa, com uma mensagenzinha sempre desprezível. Aí esse tipo de autógrafo eu gosto, acho legal, é algo mais espontâneo, né? O artista que faz, eu não preciso ficar enchendo o saco de ninguém e nem pegar fila. 13. Mostra uma HQ da sua coleção que tem a relação com música. E eu vou falar de Hip Hop Genealogia, que é a HQ sobre música, ou que envolva a música que eu mais gosto. É do Ed Piscor, né? Em 4 volumes. A Veneta já publicou 3 deles aqui no Brasil, tá faltando esse último. E eu acho que é um material enciclopédico e didático que funciona para mim. Já conhecia partes dessa história, porque curto hip hop e tal, pesquiso muito sobre. Só que sendo colocado dessa forma em quadrinhos, você tendo o visual o tempo todo ali para apoiar, e esse visual cartoonizado, mas ao mesmo tempo enciclopédico do Ed Piscor. Ele faz caricaturas muito boas dessas figuras, né? Do Afrika Bambaataa, Run DMC, do Beastie Boys, enfim, toda a galera do começo, desde os b-boys, os DJs lá das festas, enfim, até os rappers ali. O terceiro volume vai até mais ou menos o NWA, comecinho dos anos 90, entrando assim. Então o quarto volume provavelmente pega boa parte dos anos 90, né? Quero muito ler. 14ª pergunta é: qual HQ da minha coleção tem maior valor sentimental e por quê? Não sei medir isso, mas eu vou citar aqui X-Men Massacre de Mutantes, lá de 2013 pela Panini. Claro que é englobando as edições de um arco lá dos Mutantes nos anos 80, né, pelo Chris Claremont. Mas eu gosto muito dessa edição e tem algum significado para mim, porque foi uma das primeiras edições que eu peguei em banca e que eu gostei muito. Eu estava começando ali quadrinhos ali em 2013, começando regularmente, né? Me dedicando a isso. Esse quadrinho foi muito barato na banca e, além de tudo, me entregou uma coisa que eu ainda não tinha encontrado. Já tinha lido algumas mensais que estavam começando ali dos 952 e da Nova Marvel, mas esse quadrinho dos X-Men me deu uma noção de perdido e, ao mesmo tempo, uma sensação gostosa de quero descobrir mais, que nenhum outro tinha dado ainda. E eu já tinha lido o Watchmen, eu já tinha lido Vingadores vs X-Men no digital, se é que me entendem. Já tinha lido várias outras coisas no digital, já tinha lido boa parte de Preacher no digital. E nada disso, né, claro, me fez correr atrás de antecedentes ou explicações para aquelas coisas. Mas foi esse quadrinho dos X-Men, depois a Queda dos Mutantes, que me prendeu e que me faz ser um fã dos Mutunas até hoje. 15ª pergunta é: qual HQ que eu li sem esperar muito e entregou tudo, né? Que foi muito positiva, a leitura que surpreendeu. E minha resposta é Dora, do Ignacio Minaverri, é um argentino. São 3 volumes desse quadrinho, eu não sei se teve mais, eu acho que sim. Só que esse reúne esse primeiro arco de histórias, digamos. E ele é muito estiloso. Vocês vão ver nas páginas que é um quadrinho que você bate o olho e diz: nossa, que estiloso. Esse quadrinho é muito estiloso. Esse Ignacio aí, muito estiloso. E é uma história sobre uma espiã jovem, assim, na Alemanha, inicialmente, que vai traçando os caminhos dos documentos oficiais alemães que apontam para o paradeiro de alguns nazistas, né, alguns oficiais nazistas. Mas isso até é uma coisa em segundo plano da história, que é muito bem contada. Ele não fica o tempo todo estampada na sua cara, esse roteiro que ela vai fazendo. E muito se deve a essa arte estilosa que faz você percorrer toda ela vendo cenários e tal. Enfim, queria muito mais coisa dele, mas é um quadrinho que também não teve hype aqui no Brasil. 16, qual a HQ que eu releio com mais frequência e por quê? E é o Watchmen, do Alan Moore, principalmente porque nos últimos anos eu tenho me proposto a ler pelo menos uma vez por ano. E é sempre uma leitura agradável, ainda não enjoei. Eu li primeiro lá em 2013 e é por isso que eu mais reli também. Foi uma das primeiras HQs que eu comprei quando decidi colecionar, né? Exatamente em 2013. Eu já tinha lido antes de comprar, mas aí tem em mãos aquele material. Foi uma satisfação
E eu queria fazer uso daquele material. Então eu li bastante Watchmen nesses 12 anos de colecionismo. Tipo, li a rodo. 15ª pergunta é um quadrinho que me fez chorar e é o Memórias de um Freixo. Ele meio que passou por debaixo dos panos aí, foi lançado durante a pandemia pela Nova Conrad e pra mim é um dos melhores quadrinhos da Nova Conrad, tranquilo. Junto com o Han Solo, do Jodorowsky com George Best, mas isso não vem ao caso, porque esse quadrinho, o Memórias de um Freixo, ele é muito eficiente, eu sempre falo isso no que se propõe, que é contar a perspectiva de um massacre sob a perspectiva de uma árvore. Uma árvore que passa centenas de anos vivendo ali, talvez até milhares, quem sabe, não sei, né? Eu não sou especialista em idade de árvores. E ela, naquele seu aspecto ali de uma planta, né? Fincada num lugar, vendo todo aquele teatro, aquela confusão, aquela vida e aquela morte que ela não entende como morte, porque para ela é vida também. Um dos momentos mais marcantes desse quadrinho é que depois que é feito o banho de sangue, aquele material ali biológico, né, carnes, vísceras, sangue, pele, ficam todo ali naquele terreno e da perspectiva da árvore, um tempo depois, aquilo vira uma festa para os seres vivos dali, micróbios, insetos, animais que se alimentam de carniça. E meio que é o ciclo da vida até nas piores coisas humanamente possíveis. O 18º é um quadrinho que me fez sorrir ou ficar feliz. E é sempre os quadrinhos do Vitor Bello. É uma certeza. Se tem quadrinho do Vitor Bello, eu tô sorrindo. Mas eu vou citar o Sinuca Paranoide, As Tacadas do Bambino, que eu acho que foi o que mais me fez rir, porque ele é muito, assim, universo BR, tá ligado? Tá certo que o Vitor Bello é BR, é brasileiro, e isso tá muito presente nos trabalhos dele. Mas aqui, cara, uma parada de sinuca, a bodega, os carros que ele desenha, é tudo muito brasileiro. E são piadas e referências muito de coisa da TV brasileira, assim. E funciona muito bem com quem tem 30 anos, 25, eu acredito também, que pegou principalmente essa fase da TV anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Vitor Bello é recomendado para todo mundo, menos para os mais sensíveis e que veem os quadrinhos apenas como uma forma de arte elevada. E a última pergunta, qual quadrinho que eu recomendaria para alguém começar a ler hoje, agora, e seria qualquer um do Fabien Tumé, mas principalmente não era você que eu esperava, porque foi o primeiro quadrinho que eu li do cara. O francês Fabien Tumé tem todas as suas obras sendo publicadas aqui no Brasil pela Nemo, né? Suas obras autorais que só ele faz. Porque ele tem outras obras em parceria com outros autores. Eu tenho curiosidade de ver esse lado do trabalho do Tumé também. Mas aqui já tem também Suzette, tem Dois Irmãos, tem a Odisseia de Hakim, tem a série Reflexos do Mundo. Enfim, tem muito quadrinho do Fabien Tumé e ele é muito acessível, porque apesar de ser muito didático, ele não é chato, ele é muito fluido. E são sempre histórias reais, né? Quando não é real, é inspirado em fatos reais. Ele falando sobre a vida, como ela é a partir de suas experiências. E é muito tocante, o Fabien Tumé é muito sensível. E nesse Não Era Você Que Eu Esperava, é uma história autobiográfica de um momento da vida dele, em que ele vai ter a sua primeira filha e durante a gravidez e quando ela nasce, ele se dá conta, eles começam a ter que lidar com uma filha com síndrome de Down, que é uma coisa que lembra ele lá na infância dele, que ele caçoava e tinha medo de crianças com síndrome de Down. E quando ela nasce, ele não está preparado para isso e ele meio que rejeita essa filha no primeiro momento. E depois ele aprende a amá-la, ele se deixa ser amado por ela, enfim. Entende o papel dele de pai e também passa a curtir o papel dele de pai junto a essa nova criança. É um quadrinho muito sincero, muito honesto, muito tocante, muito bonito. E eu acho que pega todo mundo que foi ler ele como seu primeiro quadrinho. Esse foi o Enquadros de hoje. Valeu aí ao Luiz e ao Henrique do Antiplano por me chamarem para participar da tag. Eu deveria indicar alguém aqui no final desse vídeo, só que a galera que eu acompanho ou já fez ou já foi convidada. Então eu vou deixar essa lacuna aí no vídeo. Não vou indicar ninguém não, mas quem quiser pode fazer. Então fala aí, deixa a curtida, deixa comentário, compartilha e se inscreve no canal. Mais listas virão. Falou!